Pois bem, 9h20 e está no ar mais uma edição do nosso Renascer Cultural deste sabadão, né? Finalzão de semana na área, bom demais da conta. Sabadão, né? 26 de abril de 2025. Eu sou Fabrício Augusto e vamos nessa, né? Com o Renascer Cultural até às 11 horas, sempre recebendo convidados especiais aqui nas Ondas da Melhor. Quem quiser participar é fácil, pelo nosso WhatsApp 319 9697 3131, redes sociais Rádio Renascer FM no Instagram e no Facebook, X, Instagram, todos lá, Fabrício Augusto ou Power Web Rádio, beleza? Antes de chamar a nossa convidada, deixa eu chamar o meu parceiro de trabalho aqui, Célio Antônio, amigo de todas as horas. Bom dia, Célio. Bom dia, Fabrício Augusto, bom dia, ouvintes da Renascer FM 87.9, né? 29 mil melhor do Brasil, com uma dia super especial para a Gabriela Diniz, nossa convidada especialista hoje, né, Fabrício? Exatamente, Célio Antônio. Só vou trocar o seu microfone aqui, meu amigo, que não tá funcionando aqui. Hoje, agora sim. Agora sim? Pronto. Então começar tudo de novo, né? Isto. Como dizia o nosso querido e amado Faustão, repita, por favor. Bom dia, Fabrício, bom dia, ouvinte nota mil melhor do Brasil, ouvinte da Rádio Renascer FM, você que está aí do outro lado do rádio. Um bom dia super especial para a nossa ilustre convidada Gabriela Diniz. Está aqui hoje para o lançamento de uma música, Constância, não é isso, Gabriela? Exatamente, bom dia a todos, bom dia, bom ouvintes. Dia. Isso, eu ia fazer suspense, né, Célio Antônio? Você já chamou a convidada, então vamos dar bom dia para ela, né? Não, Fabrício, eu me emocionei muito ontem, eu estava dormindo aqui no estúdio, sim, né? Sim. Com o meu colchonete aqui, vendo o clipe da música dela, sim. Clipe ficou muito bacana, muito bonito. Não vamos falar muito então aqui a emoção tomou conta da razão. Exatamente. Mas o Célio Antônio é em redes sociais do Célio aí, antes da gente começar tudo aqui, Célio Antônio. Célio Ramos, @gmail.com, É só chamar, né? É só chamar, sinal de fumaça, batida de tambor, Facebook, WhatsApp, daí por diante vai, né? Exatamente. Tomou uma não, né? Ontem não? Ontem não, Fabrício. Ontem eu fiquei só descansando, né? Agora tá hoje certo. sim, né? Hoje tem o futebol, depois do futebol tem a resenha, depois da resenha aquela espumante crocante, trincante de gelada, aquele uísque da roça de primeira qualidade. E aquele tira-gosto de primeira linha para dar aquela lambuzada no bigode, Augusto. Exatamente. Agora sim, vamos dar aquele bom dia bonito aqui para Gabriela Diniz, né? Exatamente. Bom dia, Gabriela. Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Renascer FM. E o nosso Renascer Cultural é assim, viu? É bate-papo furado mesmo. Sim. Aí depois a gente volta aí no assunto, né, pertinente do programa, e depois a gente vai trocando aquele papo entre amigos aqui. Depois não assusta não, viu? Tranquilo. Mas é isso, né? Quem quiser também conferir no YouTube da Rádio Renascer FM, essa entrevista com a Gabriela está sendo filmada, né, sendo gravada, e na sequência aqui do primeiro bloco de 1 hora aqui da programação do Renascer Cultural vai estar disponível no nosso YouTube. Quem quiser então conferir Rádio Renascer em A1 no YouTube, pode ir lá, né, dar aquele joinha, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. E também a entrevista vai estar na homepage do nosso site, radiorenascerinhauma.com.br. Já de cara acessou o site, já vai conferir lá essa entrevista do nosso Renascer Cultural. E eu tô aqui com o disclaimer aqui da Gabriela Diniz. Eu vou falar com você, viu? O trem é grande, hein? A carreira da mulher é muito grande. Então a gente vai em doses aqui em cada bloco. Sim. A gente vai falando um pedacinho, né? Que como o Célio Antônio tá lançando aí o single Constância e comemora a nova fase da sua carreira. Em meio à renovação do gospel brasileiro, o single surge como um marco que une fé, arte e contemporaneidade. Eu vou começar primeiro, Gabriel, perguntando para você como que surgiu a carreira musical. A gente sempre começa desde o começo, lá atrás. Como que surgiu essa vontade de cantar? Já foi com gospel lá atrás ou tinha uma carreira antes do gospel? Conta um pouquinho da história sua, desde o comecinho da sua carreira, para todo mundo no Renascer Cultural. Ok, desde já eu quero agradecer a oportunidade, à Rádio Renascer, a todos vocês pelo carinho, e quero, né, deixar aqui meus agradecimentos aos ouvintes que estão nos acompanhando. E a minha carreira começou desde pequena, eu sempre fui apaixonada pela música. Uhum. A minha família é muito musical, meu pai era de Folia de Reis, a minha família era muito tradicional, né, da Folia de Reis. Você é de Cordesburgo, Sou né? de Cordesburgo, sou natural de Cordesburgo, cidade de Guimarães Rosa, uma cidade toda cultural, cheia de artistas. Maravilhosa. E aí eu comecei a cantar, né, em casa. E aí logo, quando eu tinha meus 10 para 11 anos, a gente começou a ir à igreja. A minha mãe se converteu
E aí eu comecei a cantar. Né, o pessoal descobriu que eu gostava de cantar e aí me deram a oportunidade para poder compor o Ministério de Louvor. E até então, naquela época, não tinha muita destreza ou maestria para poder cantar, né? Sim. Porque uma coisa é você cantar em casa no chuveiro, outra coisa é você cantar com playback, com acompanhamento de um instrumento. E aí eu fui aprendendo, fui evoluindo com o pessoal do Ministério de Louvor. E aí eu comecei a fazer aula de violão. Aí fiz um pouquinho de aula de violão com meu mestre Johninho, que é um professor luthier, lá em Cordesburgo, e eu tenho muita gratidão a ele, porque me ensinou muito. Gratidão também à minha prima Bruna, que me ensinou também os princípios do teclado, que eu sei um pouquinho, bem básico, mas aquele feijãozinho com arroz que dá para poder passar. Então, aí comecei a tocar violão na igreja. Aí eu fazia voz e violão na igreja, aí comecei a me familiarizar com a banda. E aí passaram-se um tempo servindo o Senhor na minha igreja local. Começaram a surgir os convites para poder cantar nas igrejas, né, de outras cidades. Começaram a surgir oportunidades. E graças a Deus o Senhor ele tem aberto portas. Recentemente a gente cantou numa vigília lá na Unifem. Né, na quadra da Unifem, foram mais de 6.000 pessoas e foi um tempo muito precioso. A presença de Deus tomou aquele lugar e foi uma experiência única para mim e para os meninos da banda. E Deus ele tem aberto portas, né? A gente tem participado de podcasts, temos participado, né, de gravações. Recentemente a gente gravou um EP. Agora a gente está com esse lançamento de Constância e eu estou muito feliz de poder partilhar isso com vocês. Pô, que legal, né? Eu estou vendo aqui, enquanto você vai falando, eu vou lendo aqui devagarinho, né? Que lançada recentemente a música combina pop, eletrônico em uma produção envolvente que promete conquistar não apenas o público gospel, mas também os ouvintes de outros segmentos. Isso acontece sempre aí, como por exemplo na sua carreira aí, muita gente que não é evangélico curte também o seu trabalho, né? Exatamente. A minha ideia, o meu objetivo sempre foi alcançar pessoas que as pessoas de dentro da igreja têm um pouco de dificuldade de alcançar. Sim. Eu acredito que Jesus ele nos chamou para poder levar o amor dele ao máximo de pessoas possíveis. Se a gente se limitar só à igreja, só à comunidade local, o evangelho ele fica limitado. E nós entendemos que Cristo é o ser mais acessível de toda a humanidade. Então, por isso que eu procuro fazer a minha arte, né? Expressar o meu dom de uma forma que vá alcançar não só os meus amigos e irmãos da igreja, mas também que alcance aquelas pessoas que estão lá fora. Por isso a gente busca sempre de Deus algo autêntico. E eu sempre coloquei isso no meu coração, de fazer algo diferente. Não para querer ser melhor que o outro, mas para poder alcançar outras pessoas. Porque quando a gente lança um projeto pop, eu tô saindo assim da vertente do tradicional e do convencional do gospel, né? Que geralmente a gente escuta muito worship, que é aquelas músicas mais lentas, músicas, né, de adoração. É e dentro da igreja tem uma dificuldade muito grande de ter músicas com uma vibe mais eletrônica, com uma vibe mais alternativa, porque o jovem gosta disso. Claro. O jovem gosta, seja dentro da igreja, seja no mundo, ele gosta de músicas que tem uma batida legal. Claro que o que vale mesmo é a mensagem que está sendo levada, mas o ritmo, né? Você desenvolvendo um projeto legal, igual a gente gravou um clipe totalmente autêntico, totalmente fora da vertente que eu já tinha gravado. Então acredito que a gente consegue alcançar outras pessoas. E eu ouvi relatos de pessoas que não são cristãs, pessoas que não vão à igreja, mas que falaram: nossa, eu curti muito sua música, foi muito legal, sua música já está na minha playlist. E isso é muito gratificante. Isso é muito precioso. Escutar que alguém que não está dentro da igreja está escutando uma música e de uma certa forma, né, indiretamente, essa pessoa está sendo evangelizada. Ela está sendo abençoada através dessa canção. Que legal. Primeira vez que você vem aqui em Alma? É a primeira vez. É a primeira vez. O público aqui também é meio diversificado, né? Tem a parte católica e tem os evangélicos também. Tanto o nosso produtor aqui, o Pablo Alexandre, né? A gente tem também na grade de programação o programa Aviva, né? Que também é gospel. E tem muita audiência também. Os pastores vêm aqui, fazem aquela adoração sensacional. E também, se não me engano, teve alguns festivais, né, Pablo Alexandre, também de música evangélica aqui também no Recanto de Lazer da Manga, né? E eu tenho quase certeza, né, que quando
O Célio Antônio está aqui de prova, né? Sempre quando vem alguma convidada que nunca veio ou fez um show aqui em Auma, né? As portas se abrem de uma magnitude grandiosa que com certeza no próximo festival vai colocar o nome da Gabriela aí no meio dos artistas. Será um prazer enorme estar aqui com vocês. Que vai ser show de bola. E aqui em Auma tem muita igreja evangélica, né, Fabrício? Tem também bastante. Né? Tem muitos evangélicos. Exatamente. Inclusive eu sou frequentador. Certo? Olha, que maravilha. Hoje eu vivo a vida católica, mas frequento muita igreja evangélica. Quando eu era um pouco mais jovem, eu fui quase pastor de igreja. Que isso? Aí, de repente, eu conheci a mãe dos meus filhos e não vou dizer que ela me tirou do caminho. Eu acho que faltou um pouco de fé e confiança em mim para me ter abandonado o meu caminho. Mas eu abandonei e não voltei. Mas sou frequentador de igreja evangélica. Adoro os hinos, adoro os louvores. Que ótimo. Gosto muito. A gente brinca aqui, né, que o Célio Antônio é igual o Homem de Ferro, o Tony Stark. Ele é empresário, locutor, apresentador, ele pastor. Faz de tudo. Ele faz de tudo. É o Severino, né? Exatamente. O cara faz tudo. Dá pra cantar um pouquinho pra gente? Dá, sim. Dá pra cantar ao vivo pra gente? Dá sim. Opa, então vamos lá. Vamos fazer um pouquinho aí de som aqui com a Gabriela Diniz. Já ela vai cantar aqui também o som novo dela aqui, né? Constância, lançando aqui também na Rádio Renascer FM. Vamos ouvir um pedacinho de qualquer música que você quiser, viu, Gabriela? Pode ficar à vontade. Eu vou cantar a canção Não Sou Mais Escravo, que é a minha música tema do EP que a gente lançou em 2022, do EP Livre, e essa música já alcançou inúmeros lugares. Nós temos vídeos de pessoas na Austrália, nos Estados Unidos, legal, cantando essa música. Ela já bateu mais de 70 mil visualizações em todas as nossas redes. Que legal. E eu creio que Deus ele continua, né, fazendo uma obra muito grande através dessa canção. Então vamos lá. Mesmo sem entender, me rendo ao teu agir. Num deserto eu me encontrei, sem forças e sem direção. E mesmo quando tudo parecia que era o fim, o peso que eu levava já não estava mais em mim. Já não sou mais escravo, hoje eu sou livre, vivo a liberdade que Cristo lá na cruz me deu. Já não sou mais escravo, hoje eu sou livre, vivo a liberdade que Cristo lá na cruz me deu. O véu se rasgou, o preço pagou, antes escravo, derrotado, hoje filho sou, hoje filho sou. O véu se rasgou, o preço pagou, antes escravo, derrotado, hoje filho sou, hoje filho sou. Já não sou mais escravo, hoje eu sou livre, vivo a liberdade que Cristo lá na cruz me deu. Rapaz, mas que vozeirão da mulher, hein? arrepiei aqui, sensacional, hein? Gabriela Bacana Diniz, demais. aqui nos estúdios da Rádio Renascer, no nosso Renascer Cultural. Menino, mas que vozeirão, hein? Obrigada, glória a Deus. Rapaz, eu vou falar com você. Célio Antônio, dá nota, Célio Antônio.
Vou até usar o ditado que eu ouvi outro dia no Raul Gil, não sei se você acompanha, tem um quadro dos evangelhos lá. Sim, é verdade. Aí a menina foi dar a nota, ela falou, não tem nota não, por quê? É acima de 1.000. Acima de 1.000, né? A nota dela, sensacional. Sensacional. Chega a arrepiar aqui, Fabrício. É mesmo? A presença de Deus é real, linda. Também senti aqui de uma muito forma bom, né? Muito bom. As suas influências, Gabriela, no começo da carreira, ou tem até hoje alguma influência de algum artista gospel ou fora? Então, quando eu comecei a cantar, eu tinha como referência a Bruna Carla, porque eu sempre pegava as músicas dela para poder cantar na igreja. Sim. A Bruna Carla e a Aline Barros. Continuam sendo minhas referências, mas hoje, nessa atualidade, eu tenho outras cantoras que eu tenho como referência, que é a Lude. Ela é uma ex-integrante de um coral chamado Kemuel. Hoje ela segue carreira solo. Sim. Ela tem feito um trabalho de excelência. Ela também recentemente lançou um projeto pop e está revolucionando o gospel. Também tem a Daniela Araújo, que é outra artista que é fora da casinha. Ela que abriu as portas para o pop alternativo do meio cristão. Ela que, sei lá, em 2008, 2010... simplesmente começou a gravar trap, rap, pop. E no meio do gospel, naquela época, era um tabu, né, esse tipo de música, né? Então, eu tenho a Dani como uma referência também. E tenho a Nívia Soares, que é uma ministra de louvor de excelência, que tem levado o amor de Jesus, né, para o Brasil inteiro, para o mundo. E eu vejo muito a presença de Deus, as canções delas são inspiradas pelo Espírito Santo. Então, são pessoas que eu levo como referência. Você falou de tabu, né? Esses ritmos novos aí dentro da igreja. Você também sofreu com isso, com o seu estilo aí novo, diferente do tradicional? Assim... até no atual momento, eu não tive nenhum tipo de represália com relação a isso. Vê alguém sempre, puxando o nariz assim... mas sempre vai ter aquele que vai falar, não curti, tá uma coisa muito... tá parecendo muito coisa do mundo. Tá moderninha demais. Mas sempre vai ter aqueles. Mas até o atual momento... eu não tive nenhum tipo de comentário assim. Que bom. Né? Só comentários positivos, graças a Deus. E quando a gente faz um trabalho diferente, é notório que a gente seja criticado, né? É verdade. Mas as críticas, elas não são maiores do que os elogios e do que daquele conceito que a gente sabe que a gente está fazendo com excelência, com amor, em primeiro lugar para o reino de Deus e depois para as pessoas que admiram o nosso trabalho. Pelo pouquinho que foi aqui, violão e voz para mim tá aprovado, viu? Não tem nada de né, Fabrício? Você tá aprovado, se vocês falaram, então já tá bom. E os ouvintes também, né? Deve estar aprovando, com certeza. Já a gente recebe o feedback aí dos ouvintes. Célio, então tem alguma pergunta para a Gabriela? Eu ia perguntar a Gabriela o seguinte, qual a igreja que você é frequentadora, que você faz parte? Atualmente eu estou congregando na Sol da Justiça, do pastor Gilberto Silva, lá em Sete Lagoas. Mas como eu moro em Cordisburgo, aí eu fico em Sete Lagoas, eu estou na Sol da Justiça, e em Cordisburgo eu estou cultuando lá na Ebenezer do pastor Cristiano. Já tem que ter uma residência em Sete Lagoas, né? Exatamente, o propósito já fui frequentador da igreja de Gilberto Silva no passado. Sério? Comecei com Gilberto Silva, depois eu saí da igreja de Gilberto Silva, que não, como você falou que eu não... Quando era Nova Manhã? Não era Nova Manhã, outro nome ainda, não sei se atualmente é Sol da Justiça, mas antigamente, muitos anos atrás, era Nova Manhã. Eu frequentei, mas não era Nova Manhã ainda, era mais antiga ainda, pelo tanto que eu sou antigo. Eu frequentava a igreja de Gilberto Silva, depois eu saí da igreja de Gilberto Silva e caí na igreja do pastor Alves, onde eu quase me transformei em pastor. Que isso. Adorava Gilberto Silva. Vive ainda o Gilberto Silva? Vive, ele é vivo, sim. O homem conhece mesmo. Conheço, não, eu frequentava, rapaz, frequentador de igreja. É mesmo, Célio Antônio? Esse lado eu não conhecia do senhor. Olha, quase pastor ele, gente. Cheguei a reger culto, rapaz. Foi lá em Justinópolis, aqui perto de Belo Horizonte, nós fomos numa fazenda. Estou até emocionado, Célio Antônio. Posso contar a história? Eu já ministrei em Justinópolis uma vez. Eu tinha esse defeito de tomar a frente dos convidados. Não, mas pode falar. Aí uma fazenda antiga, tinha aqueles... Eu vou falar, aquele soldo que eles têm de tauba em cima, e nós ficamos em cima. E um gramado verde, lotado de gente, lá regendo o culto lá, com o pastor Alves. Aí ele chamava até de Mineirinho, hoje é você que vai reger o culto aí, você que vai abrir o culto. Eu abri, depois ele entrou e eu fechei o culto.
Que legal, hein? Essa do Célio Antônio eu não sabia. Eu fico até emocionado. O coração agora bateu, voltei a passar. Não tem prazer maior do que servir a Deus, né? É verdade, é verdade. É outra vida. É verdade. Eu tô lendo aqui sobre mais o projeto aí da música nova, Gabriela, e é um projeto amplo, né? Como que foi fazer esse novo projeto aí, essa experiência, né? Desde do papelzinho lá começando, escrevendo, até chegar nesse naipe que tá hoje. Então, eu comecei a escrever Constância em 2022, finalzinho de 2022. E até então eu só tinha o pré-refrão, só tinha um pré-refrão e alguns versos. Não tinha ainda finalizado a composição. Sim. E aí eu deixei ela de lado, né? Deixei ela descansando um tempo, porque o processo criativo ele é muito particular. Tem gente que pega para poder escrever uma música e faz ela de uma vez. Verdade. Tem outras pessoas que não, comecei pelo pré-refrão, depois eu vou fazendo costuma estar dormindo, acorda e escreve. Exato, já aconteceu isso comigo. É mesmo? Aí nesse caso de Constância, comecei no finalzinho de 2022 a escrever, e aí eu terminei de escrevê-la ano passado. Olha no só. Início do ano. E aí eu participei de um festival com essa música Constância. Só que aí a gente não foi aprovado nesse festival. E aí passaram alguns meses, uns 2 meses mais ou menos, nós participamos de uma lei de incentivo, que é a Lei Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, exatamente. Sim. Eu ia perguntar. É uma lei que apoia, né, os produtores, né, os músicos, os artistas, né, os artistas independentes. E aí nós desenvolvemos um projeto que era para poder gravar o clipe de Constância. E aí a gente desenvolveu o projeto e não fomos aprovados de primeira. E aí eu falei, Deus está no controle de todas as coisas, é porque não era para ser. Acontece com todo mundo. Exatamente. Eu falei, não, bola para frente, Deus ele vai trazer recursos para isso. Passou 1 mês dessa não aprovação. Eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de uma das meninas que trabalham na Secretaria de Cultura de Sete Lagoas, dizendo que eu havia sido aprovada. Olha que o meu projeto tinha sido aprovado, e eu fiquei muito feliz. E aí, mandei mensagem para o Alan, meu produtor, de imediato, e ele se alegrou muito. E ele faz parte disso, ele que me ajudou a desenvolver todo o roteiro, né, da produção, né, do projeto. E aí a gente começou a estruturar, né? Sim. Aí eles mandaram, o governo manda pra gente o recurso, a gente já fechou com os nossos, né, com as pessoas que iam fazer o serviço pra gente, né? Quem fez a nossa produção musical foi a Authentic Music. Isso, eu tava lendo aqui. Eu ia até citar aqui. A música ficou linda, modéstia à parte. Gesiel Júnior e o Felipe Antunes que fizeram a nossa produção. E aí a gente desenvolveu todo o projeto, fizemos a gravação em Belo Horizonte. Quem fez a nossa captação, né, todo o processo de filmagem foi o Thiago Souza. Nós fizemos a gravação em 2 locais. Gravamos na Serra da Rola Moça, em Nova Lima. Bonito, as hein? cenas externas. E aí gravamos num estúdio lá na Pampulha chamado Casa Aura, onde tem todos aqueles fundos coloridos, né, com essa vibe mais autêntica e alternativa. Então foi algo muito prazeroso. Eu vejo a mão de Deus em todos os detalhes, porque eu acredito que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo coopera. Verdade. A Bíblia fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que buscam a Deus. Então, quando a gente busca o Senhor, Ele trabalha ao nosso favor. E é tudo pela graça, né? Merecimento não existe, é tudo favor imerecido do Senhor. E eu me senti muito honrada, porque nós disputamos nessa Lei Paulo Gustavo com inúmeros artistas de Sete Lagoas, artistas que já são renomados, né? artistas que cantam na noite, pessoal que toca, né, MPB, que toca no barzinho, gente que já tem projetos gravados, pessoas que às vezes você pode olhar e falar, nossa, tem muitas chances. E eu fui uma das contempladas, né? E não foi aquela coisa, não foi nada de panelinha, não teve nada de marmelada, porque infelizmente na maioria dos concursos, dos festivais, a gente vê que não tem essa imparcialidade, infelizmente. Até mesmo no meio do gospel. Então, eu disputei com o pessoal que era do secular, então eu consigo ter uma dimensão, consigo mensurar o quão privilegiada eu fui por Deus, e também sem falar no meu talento, né? Porque se eu fui escolhida é porque eles acreditam, né? Os pareceristas acreditam no meu trabalho e viram que o meu trabalho, o meu projeto
tem algo benéfico para a sociedade, que não é só beneficiar a artista, né? Nós temos que ver o que esse projeto vai desenvolver na sociedade. Sim, eu tô vendo, você articula muito bem, você fala muito bem as palavras. Além de, você vive hoje só da música ou você tem um outro trabalho também? Não, eu não vivo da música. Eu sou técnica em enfermagem. Bom, por isso essa comunicação boa, né? Obrigada. Já trabalha há muito tempo também? Eu trabalho na enfermagem tem 3 anos. Sim. Né? Mas que eu sou formada mesmo tem 5 anos. E como é que é essa vida dupla, da né? Da enfermagem à música. Cara, eu tenho conseguido levar, sabe? Sim. De forma mais tranquila. Nos últimos meses estava ficando muito cansativo, muito intenso, porque a vida de quem trabalha no hospital é uma vida muito exaustiva. Nós temos muitos desafios, né? A gente promove saúde, às vezes a nossa saúde ela fica um pouco de lado e acaba que conciliar a área da saúde com a música, para mim, é muito desafiador. Mas o Senhor tem me dado sustento, tem me dado graça e a gente tem rompido, né? Eu amo servir tanto a Deus quanto os meus pacientes. Eu amo trabalhar na enfermagem, mas a música pulsa muito mais forte, muito mais alto em mim. Mas até, né, que o Senhor ele providencie condições para a gente viver da música, vamos continuando aí na enfermagem, levando aí uma assistência humanizada para os nossos pacientes, para os nossos clientes. De vez em quando tem um paciente que pede para cantar lá, alguma coisa assim? Meninos, meus pacientes, eles pedem todos os dias. É mesmo? Eles pedem direto. Eles são meus fãs, eles além da mochila de trabalho, leva o violão também. Quase isso. Eles assistem meus clipes, eles escutam as minhas músicas, e isso é muito significativo. Ontem mesmo teve uma paciente que falou: Gabi, seu projeto de constância tá lindo demais, ficou muito bacana, parabéns. E é muito rico, sabe, receber isso dos pacientes. Aí sempre tem um que fala: nossa, mas eu não sabia que você era cantora, não. Eu vi aqui que o fulano me falou que você canta. Nossa, me passa seu canal do YouTube, me passa suas redes que eu quero assistir, quero acompanhar. Esse retorno é muito bom, né? É muito bom, muito significativo. O Fabrício, diferenciado, né? Que ela ajuda a cuidar de 2 doenças, a doença do corpo e também a doença do espírito, né? Ela como enfermeira, exatamente, Célia Antônia. sempre levando a palavra de Deus. Você tirou as palavras da minha boca aqui agora. Que talvez está precisando, talvez muita gente... De uma palavra, né? De uma palavra de Deus, talvez cura mais do que muitos remédios. Com certeza, com certeza. Isso aí, até no programa do Renascer Cultural aqui agora, ouvindo aí a Gabriela cantando aí, com certeza recebe ali um toque ali, né? Na hora, uma bênção ali que estava precisando. Igual o Célio Antônio, a gente fala aqui de bastidores, viu, Gabriela? A gente fala aqui de papo furado. Agora é papo furado. Célio Antônio chegou aqui falando que o pessoal tá meio triste hoje. Você falou isso aí, Célio? Você deu um rolê na rua hoje? Eu até fiquei preocupado, eu nem sabia que você era evangélica, certo? Até fiz uma brincadeira, gente. Hoje eu tive que voltar meu tempo de pastor e orar principalmente no Cláudio, né? O Cláudio da CS Mostra. Grande Cláudio, um abraço. Como hoje estava azedo, né? Eu cheguei com o Cláudio, deixa eu orar, não sei. Pegar um óleo ungido, né? É verdade. Eu dei uma orada nele lá e eu acho que Deus abençoou, que ela melhorou. Melhorou, né? As bênçãos de Deus prevaleceu. Até o Pablo Alexandre estava falando, Célio, as coisas estão muito difíceis, né? Na parte econômica, na parte financeira. E vou até fazer uma cobrança, Fabrício, se me permitir, ao nosso produtor do programa, que ele tinha que ter passado, não sei se passou para você, mas para mim ele não passou, que ela era uma cantora gospel. Até para gente Célio, convidar o povo evangélico. É verdade, é verdade. Então foi uma falha dele aí, né? Foi falha de comunicação, mas ele me passou aqui. Passou? Passou. E para mim, na minha pauta de anúncio, já não veio. Só veio simplesmente que ela ia vir lançar a música Constância, mas não constava que ela era uma cantora gospel. Exato. E a gente não teve. Nos anúncios a gente poderia ter, anunciando para o povo. Não, mas mas não vai faltar oportunidades também. Claro, né? é claro. Não, mas o pessoal do Renascer Cultural aqui, a nossa audiência, que é o programa que dá mais audiência aqui da Renascer, é este, que você está aqui agora. E muita gente está ouvindo a programação além do FM. Na internet a gente tem noção de quantas pessoas que estão ouvindo. E está um número grandioso de ouvintes aqui, né, na internet. Então eu acho que já foi esclarecido, né, Célio Antônio? A fulana grita pra ciclana do
A Gabriela Diniz está lá na rádio hoje, vai ouvir não aí. É? Exatamente. Funcionando boca a boca, né? Exatamente. E dá eco. Você chegar aí na rua, aí, você passar no centro da cidade, aí tá todo mundo ouvindo. Graças a Deus, o nosso programa. Vamos cantar mais um pouquinho? Bora. Hoje nós exploramos aqui os cantores quando vem aqui. A gente gosta de ouvir música. Com certeza. Né? Canta mais uma pra gente aqui. Gabriela Diniz nos estúdios no nosso Renascer Cultural. Sei que tu és o socorro presente na angústia. Tudo coopera para o bem dos que amam a ti. Jesus, confesso que meu eu me distanciou de ti, mas tua graça me alcança, ainda há esperança pra mim. Me envolve em teus braços, amor que me acolhe. Eu quero ir além do que os meus olhos veem. À sombra das suas asas eu posso descansar. Eu quero ir além do que os meus olhos veem. Do que os meus olhos podem ver, meu amado. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou além. Eu vou, eu vou, eu vou, além. Me envolve em teus braços, amor que me acolhe. Eu quero ir além do que os meus olhos veem. À sombra das suas asas eu posso descansar. Eu quero ir além do que os meus olhos veem. Eu quero ir além. Aê, sensacional, hein? Gabriela Diniz, aqui nos estúdios da Rádio Renascer FM, do nosso Renascer Cultural. Essa é sua também? Essa é minha. É? Você só canta no seu show músicas autorais ou tem músicas de outras cantoras? Não, eu sempre procuro introduzir as minhas músicas Sim, no claro. meu repertório, mas eu canto músicas de outros artistas, Aham. né? Hoje, É sempre- música sua mesmo. Quantas músicas você tem já? Já sua tirou a mesmo? pergunta da minha Você ia boca. perguntar? Então eu roubei essa, né? É. Olha, Boa, que Célia eu Antônia. tenho registrada mesmo, são 8 canções. São 8 canções registradas. Mas que eu escrevi é cerca de umas 13 para 14 músicas. Essa música que eu acabei de cantar se chama Me Envolve. Ela foi a segunda canção que a gente lançou no meu EP Livre. Eu escrevi com a minha amiga Vânia Rúbia. Tive o privilégio de contar com ela na canetada dessa música e eu fiquei muito contente, muito feliz mesmo. É uma música que fala sobre ser acolhido por Sim, Deus, né? letra maravilhosa. Num tempo que a gente vive tantos problemas, né? Onde nós somos desapontados pelos nossos amigos, pelos nossos até mesmo parentes, às vezes um relacionamento, e a gente entende que quando nós temos Cristo na nossa vida, nós não somos desamparados. A Bíblia fala que o Senhor, ele cuida do seu filho
como uma galinha de pinto cuida dos seus pintinhos. Ele nos abraça, ele vem com as suas asas, nos envolve, nos refugia, nos guarda. Então, a mensagem dessa música me envolve é essa, de entendermos que nós somos acolhidos em Deus, por mais que nós sejamos desamparados pelas pessoas ao nosso redor. A Bíblia diz que pode uma mãe esquecer de um filho, uma coisa que às vezes é raro, mas o Senhor nunca se esquece de um dos seus filhos. Então, nós precisamos ter essa convicção de que nós, em Deus, somos acolhidos, somos abraçados e que, por mais que nós tenhamos as nossas frustrações, as nossas decepções do dia a dia que são presentes, o Senhor, Ele é o único que nunca vai nos decepcionar. É o único que sempre vai nos guardar, nos pegar no colo. É isso aí. Uma coisa interessante que a Gabriela falou aí, artistas de Inhaúma, registrem as suas músicas. Sim. Façam isso, viu, Pablo Alexandre? Registram, que eu já falei aqui várias vezes aqui. Muita gente, temos muitos compositores aqui na cidade, mas muitos escondidos. Sim. Às vezes fala assim, o Célio Antônio é cantor. Eu falei, seu Célio, canta minha música aí num show que você tiver aí, você dá uma moral pra mim aí. Opa, se tiver mal intencionado, a pessoa pega aquela música e fala assim, a música é minha. A música é de... Os direitos autorais, né? Exatamente. Até de repente, Fabrício, não é o cara que tá cantando, é alguém que tá lá ouvindo, gosta da música, agrada da música e de repente vai registrar aí no E a música vai lá e estoura, você não tem como comprovar que a música é sua, porque você não tem um registro. Exatamente, então, porque hoje, infelizmente, tem muitas músicas, tem muitas pessoas maldosas aí que pode aproveitar dessa ingenuidade aí da pessoa querer, né, que um cantor aí famoso, assim, né, regional, pegue a sua música e faça desculpa a palavra, uma sacanagem. É verdade. Né, e acontece muito isso. Demais. Isso aí é até mesmo no meio cristão. Exatamente. Isso está em todos os segmentos. Porque a gente vê a estrutura de carreira sua, você já está a 1000 léguas de muitos cantores aí que a gente conhece e que veio aqui. Sério ou não sério, Célio Antônio? Certíssimo. Né, com vários EPs lançados, né, músicas já praticamente estouradas, mais de 70 mil visualizações, não é verdade? Talvez com a rodagem musical maior do que a dela, né? Exatamente, com a rodagem aí de noite, de shows, enfim, de carreira, e você chega aqui já mostrando esse know-how, né? Isso tudo com uma equipe atrás de você, lógico. Sim, graças a Deus a gente não trabalha sozinho. Exatamente. Então precisa desse exemplo aqui da Gabriela para muitos artistas. Você, a menina chegou, já tá aí, já querendo sentar na janelinha do avião já. Você, não, aqui é meu lugar, aqui pronto, acabou. Mas são muitas histórias, muitos anos de caminhada. Só Deus sabe os nossos desafios, né? Exatamente. Tantas pelejas que a gente encontra no meio da caminhada. Mas todo músico é assim, né, Gabriel? Mesmo na parte gospel, assim, tem essas pedras no meio do caminho? Nossa, e como tem, tá? E como tem. Mas eu sempre busco de Deus força. Sim. E eu acredito naquilo que Ele me entregou, que Ele me comissionou. São muitas intercorrências no meio da caminhada, né? São muitas pedras que a gente encontra. Pessoas que querem fazer com que a gente pare. Exatamente. Palavras malditas, também. né? Então, acaba se você não está firmado no seu propósito, se você não sabe para onde você vai, e se você escuta terceiros, né, falando sobre você ou com você, e se você não tiver uma estrutura firme mesmo em Deus, você para no meio do caminho. Você para no meio do caminho. Ainda mais o Cordesburgo, que é pequenininho, igual em Inhaúma, né? Quando eu comecei a cantar na minha antiga igreja, logo no inicinho, eu ouvi muitas palavras. Você está querendo aparecer, você quer ser melhor que o pessoal aqui da igreja. Você quer ser a estrela. Sim. Você acha que você canta melhor que as pessoas, você não é melhor que ninguém. Você chegou a ouvir isso tudo? Meu antigo pastor, ele chegou em mim, tipo, você acha que você é quem? Caramba. Abaixa um pouquinho a bolinha aí, porque... A estrela sou eu, né? A estrela sou eu. A estrela é o pastor. Você não tá com isso tudo não, entendeu? Caramba. Você acha que você canta melhor, sua voz é normal, igual de todo mundo aqui. Olha então, dá uma segurada aí na bolinha. E como eu ministrava, e eu não só cantava, né? Comecei a ministrar, né? Comecei a buscar de Deus. Porque até então, logo no início, eu só cantava. Porque eu não tinha ainda muito discernimento espiritual. Eu tava, né? Era recém
Tava recente a minha chegada na igreja. Então aí eu comecei a pedir Deus direcionamento. O nosso próprio líder de louvor, ele falava, gente, vamos buscar ministrações, vamos buscar de Deus algo que possa tocar os irmãos e levar os irmãos à adoração. E aí comecei a buscar de Deus no meu secreto, e aí aquilo se estendia à ministração na igreja. Aí comecei a ministrar. Aí o pastor achava ruim, porque você está querendo aparecer demais, que você quer aparecer, que você quer mostrar que você sabe, que não sei o quê. Que coisa. Aí acaba que isso ia dando uma inibida, sabe? Eu ia dando uma baixada na bola. E só que, graças a Deus, foram muitas represálias. Eu cheguei a ser expulsa do louvor da minha igreja. Mesmo? Que isso? Sério, não. O pastor me expulsou porque ele falava que eu não sabia ouvir. Porque você é muito desobediente. Isso porque a gente chegava no louvor da nossa igreja e era assim, o louvor não era nada produtivo, o ensaio. Sei. O filho do pastor morava lá na casa pastoral, no fundo da igreja. A gente ensaiava depois da escola bíblica. Sim. Era 10 horas que acabava a escola bíblica. Então, a gente tinha que ir na escola bíblica. Sim. Depois da escola bíblica, a gente tinha que ficar pro ensaio. Só participava do ensaio quem ia na escola bíblica. O filho do pastor não participava da escola bíblica. Mas queria chegar lá pra E mesmo assim, e outra coisa, dava 10 horas, ele não chegava. Aí o nosso líder de louvor chamava ele lá em cima. Quando o líder de louvor não ia lá chamar ele na casa pastoral, nós tínhamos que ir lá chamar ele. Ô fulano, já vai começar o ensaio. Então, assim, muitos tinham regalias. Aí, por exemplo, eu chegasse 10 minutos atrasada, o que acontecia, às vezes, eu era colocada de banco. Tá de banco, porque chegou atrasado. Chegou atrasado. Não pode. Agora ele podia chegar a qualquer hora. É porque é filho do pastor, né? É lógico, né? Aí eu tava no culto quarta, sexta, sábado e domingo, escola bíblica dominical. Era 6 horas da noite, eu tinha que estar lá para poder passar o som. E a gente nunca tinha valor algum. Não tínhamos valor. E eu fui expulsa do louvor. Minha irmã também, na época, era do louvor, foi expulsa. Porque ela tinha mandado uma mensagem no grupo lá do louvor, uma mensagem de motivação mesmo para os irmãos do louvor. O pastor se sentiu intimidado, ofendido, chamou ela no gabinete e falou: você está expulso do louvor por tempo indeterminado. Meu Deus. E aí a gente passou por essas provações, e aí logo depois que eu fui expulso, passaram-se um mês. O louvor da igreja não fluía nada. A baqueta do baterista quebrava. A corda do contrabaixo, coisa que eu nunca vi na minha vida. Corda de contrabaixo rebentar. É uma coisa incrível. A corda do contrabaixo rebentou. O microfone caiu no chão, quebrou no meio do louvor. Nada funcionava. A guitarra arrebentou corda. Então, assim, tudo dando errado. E aí eu ia para poder cultuar no banco. Sim. E aí passou-se uns 2 meses, o líder do louvor chegou em mim e falou: olha, ô Gabi, eu preciso te pedir desculpa, que a gente expulsou do louvor e tal, não foi legal, então eu queria que você voltasse pro louvor. Aí eu falei: tá bom, aceito as desculpas, mas não vou voltar. Aí ele: não, pensa com carinho. E aí comecei, e eu em oração em casa, Deus falava comigo: volta, Gabi, volta. Aí eu falei: oh Deus, se for para voltar do mesmo jeito que tá, eu não quero. Aí o Senhor: volta. Aí voltei. Aí falei: não, eu vou voltar. Aí voltei, e aí fiquei 1 semana ministrando, tava bênção demais. Falei: glória a Deus, tá tudo fluindo. Aí na segunda semana eu fui convidada para cantar numa igreja. O terror do meu antigo pastor era eu ser convidada para cantar em outras igrejas. Ele não deixava na época. Aí eu fui convidada para cantar numa igreja de um pastor amigo do meu pai. E aí o meu líder de louvor me liberou. Só que ele não comentou, não passou pro pastor. Aí como eu faltei, né, na escola bíblica dominical, que não tinha problema eu ter faltado nesse dia, porque eu não estava escalada pro louvor. E aí o pastor pegou e veio e tacou inúmeras pedras e falou que eu não poderia ter ido cantar em outra igreja, que não sei o quê. E veio se alterar pra cima de mim. Eu falei: pastor, fique em paz. Falei: beleza. Falei: olha, eu pedi o meu líder. Aqui na igreja tem uma hierarquia. E na época a igreja lá tinha uma convenção G12, que tinha os líderes, então você tinha que passar a sua demanda para o seu líder, e o seu líder passava a sua demanda para o pastor. Né? Eu falei: se ele não passou para o senhor, eu só lamento, ele que falhou, mas tá tudo bem. Aí ele veio para cima de mim falando que eu não sabia ouvir, que eu não tinha responsabilidade com o ministério, que não sei o que, não sei o que lá. Mas eu falei: pastor, se já que eu tô atrapalhando, eu vou sair. Simples, eu voltei porque vocês pediram para voltar. Por minha conta, eu tinha ficado no banco recebendo e levando a minha adoração para o Senhor da mesma forma.
Mas aí acaba que aí eu continuei servindo nessa igreja, não no louvor, aí fui para a escolinha, cuidar das crianças na escolinha. Aí passaram-se um tempo, a gente se doava o máximo para o ministério, só que a gente nunca tinha valor. Claro que a gente não precisa de reconhecimento por nada. Mas, assim, fica exaustivo, fica muito cansado, muito cansativo. Sim. E a gente servia a igreja lá há mais de 10 anos e a gente nunca tinha valor de nada. Nós tínhamos um abuso religioso, psicológico em cima de nós. Então, a gente pediu direcionamento a Deus, meu pai orou, a gente conversou entre nós, né, a nossa família, e a gente pediu direcionamento ao Senhor para irmos para um outro ministério. E aí foi só a gente sair desse ministério que as portas se arreganharam, assim. Coisa incrível, inúmeras igrejas, assim, a ponto de eu fazer agenda, 10 agendas no mês, 12 agendas no mês. Seria a minha próxima pergunta, como é que tá a agenda? Assim, atualmente, eu não tô com a agenda aberta por causa dessa minha correria da enfermagem. Claro. Eu não tô abrindo a agenda assim como eu abria antes. Por causa dessa correria toda. Porque eu moro em Cordesburgo, mas trabalho em Sete Lagoas, então eu fico nessa logística toda. Sim. E às vezes eu tinha que sair direto do hospital, saía correndo do hospital para ir para atender as agendas. Então isso ficava muito exaustivo. Pesado, né? E como eu ainda não moro em Sete Lagoas, fica um pouco mais complicado. Aí tô pegando uma agenda ou outra conforme a minha disponibilidade. Entendi. Até mesmo porque a gente acabou de gravar Constância, foram ensaios, gravações. E de volta Cordesburgo, Sete Lagoas, Belo Horizonte, então são muitas coisas, sabe? Mas eu estou muito, muito feliz com tudo que Deus tem feito, com as oportunidades, legal, feliz em estar aqui com vocês. A gente que está feliz por também. Essa porta aberta. Muito bom, que história, hein? Então é uma história grandiosa mesmo. História bonita, né, Fabrício? História bonita, né? De muita força. Uma coisa que a gente aprende que até dentro da religião evangélica tem a chamada cobiça, né? Tem. Nem no caso aí, o que ela acabou de relatar pra gente, tinha uma cobiça do pastor que não queria que ela subisse para não chegar, entendeu? Não é só falando dos evangélicos católicos, também tem, qualquer lugar tem. Coisa incrível. As pessoas, elas católica são assim, é melhor falar. Eu falo por experiência. Por experiência, porque a minha mãe também canta na igreja católica. Então eu vejo o sofrimento que minha mãe passa também, às vezes, dentro da igreja. Aí da igreja matriz, eu falo mesmo. Tem medo nenhum. E vou todo domingo na missa. Graças a Deus. Mas eu vejo o perrengue, porque cada um quer ser dono da igreja. Desse jeito. Todo mundo quer ser dono da igreja. É uma coisa incrível. E a igreja é de todo mundo. O problema é um querer ser melhor do que o outro. Melhor que ser todo mundo. No caso da nossa querida amada Lala, que é sua mãe, ela canta demais, mas todo mundo quer ser melhor do que ela. Exatamente. Assim, mas não consegue. É aquele ditado, né? Você pode ser bom. Só não pode ser melhor que eu. Exatamente. Se nivelou, tem que baixar a bola. Exatamente. As pessoas, elas, infelizmente, não posso generalizar, mas não generalizando também. Boa parte das pessoas não ficam contentes com a vitória do outro. Não. Eu acho que, assim, é o auge do ser humano, você olhar para o outro e contemplar a vitória dele como se fosse a sua. Exatamente. Eu acho que você atinge o ápice da humanidade e da empatia quando você olha para a conquista dele e fala assim, nossa, cara, eu tô feliz porque ele comprou um carro, eu tô feliz porque ele comprou uma casa, e eu regozijo, eu me alegro com ele como se fosse uma conquista minha. Exatamente. Acho que nós seríamos seres humanos melhores se a gente pensasse assim, né, e olhasse com nessa certeza. ótica. E a gente chega na igreja para se sentir melhor, e às vezes a gente sai pior do que a gente entrou. É uma coisa incrível. Você vai procurar a paz e sai sem a paz, um pouco mais enfesado, mais angustiado. É verdade. São os desafios mesmo, infelizmente. É isso mesmo. Tem redes sociais pra gente já divulgar de uma vez, pra todo mundo já entrar em contato, que vai bombar aí agora, hein? Manda as redes sociais pra gente. Então, pra vocês que não querem me seguir... Não tá acabando não, viu, beleza. Não tá acabando não, tô mandando você embora não, não só jamais. Pra divulgar mesmo. Então, gente... Me sigam lá no Instagram, tá escrito Gabriela Diniz com 2E _. Lá no meu canal do YouTube é Gabriela Diniz Real. Me acompanhem também nas minhas plataformas digitais, Gabriela Diniz. As nossas músicas estão disponíveis lá. O nosso EP livre está disponível. Nós temos a música Te Encontrei também disponível lá. Tem no Spotify? Spotify, Deezer, Apple Music, em todas as plataformas. Depois. Só a música Constância, que é o nosso lançamento recente, que vai ser lançada mês que vem, em nome de Jesus. Tivemos algumas eventualidades com relação à distribuição, mas
No finalzinho do programa você vai cantar ela, hein? Vamos, com certeza, tem que ter constância. Exatamente. Mas muito bom. É o seguinte, Gabriel, nós vamos para um break, beber uma aguinha. Beleza. Né, molhar a palavra, né, Célio Antônio? Dar aquela molhada na palavra, né? Exatamente. Aí na sequência a gente volta, que é o bloco dos abraços, né? E eu tenho certeza que o homem dos abraços é esse aqui. Eita, cheio dos abraços. Cheio dos abraços, Célio Antônio. Não falta não, tem que ter, né? E muita gente espera, né, esse horário do Renascer Cultural pra gente mandar um abraço. E depois vem também a Gabriela cantar mais outras músicas pra gente contar mais as histórias aí de carreira. E também aí a gente falar sobre o projeto aí novinho da Constância, né? Maravilha. Que a gente tá aqui falando a respeito aqui com a Gabriela Diniz. Então, break comercial, fica aí, hein? Já a gente tá de volta aqui com o nosso Renascer Cultural desse sabadão. Não sai daí. O melhor do rádio está na 87,9. Dia, né, Fabrício Augusto? Exatamente. Dá pra degustar um espumante crocante daquelas trincantes. Eu citei o nome do Thiago Henrique, já vou dar o recado aqui, viu, Thiago Henrique? Deixa o Célio Antônio mandar os abraços dele aqui primeiro, que agora é o bloco dos abraços e o homem aqui tá cheio de amor pra dar, né, Célio Antônio? Vai fundo agora. Cheio de abraço, né? Tem abraço com carinho, tem abraço com cheirinho, tem aquele abraço de entortar pescoço e quebrar osso. Que beleza, abraço hein? Nossa, que aperta muito, né? vai segurando, viu, Gabriel? Ó, eu quero começar mandando um abraço pro Gabriel, né, aqui da Agropecuária Capoeira Grande. Capoeira Grande, um abração pra ele, agradecer ele da maneira que eu fui recebido lá hoje, né? Muitíssimo obrigado, viu, Gabriel? Depois me manda um império aí, viu, Gabriel? Juntos e misturados. Tô passando lá mais tarde pra tomar uma. Sensacional. Mandar um abraço pro Claudio também, né? O Claudio hoje tava meio azedo, acho que eu chupou um limão de manhã cedo, mas eu cheguei lá, orei deu uma nele, bênção e ele melhorou. Orei nele, Deus abençoou, que o sorriso voltou certo nos lábios dele. Abraçando também o Paulo da APS, toda a equipe lá da APS, o Paulo, o Igor, o Pedro, o Prime, o Toninho, a Teca, a Paula, a Isis, filha do Paulo, né? E um abraço também pro Adalberto e pro Janjão. E quem tá pedindo um abraço, Fabrício, é minha irmã Elza, lá em Sete Lagoas. Um abraço pra ela, programa, né? Um abraço. E tem a Linelba, né, que te ouve muito. Sim. Perdeu o signo hoje, não? Diz que gosta mais de você do que de mim. A Ai, irmã minha falou na minha lata, que bicho. beleza. Prefere mais ouvir o programa dele do que o meu. Eu também gosto muito dela. Eu fui bati palmas pra ela. E, se me permitir, mandar um abraço lá pra Esmeraldas, pra nossa ouvinte do programa Betânia, né? Lá em Santa Cecília. Eles falam que é município de Esmeraldas, mas eu acho que é um bairro de Esmeraldas, que é muito próximo. É só o Célio Antônio pra né? saber daqueles paradeiros lá, é só você mesmo. O Alex Furtado também, né? O Lequim. Esse já mora no centro de Esmeraldas, encostadinho na igreja Santa Quitéria, e ouve toda a programação da Renascer FM. Sempre que ouve, até quando não é para ouvir, ele está ouvindo. Até Voz do Brasil ele ouve na Renascer FM. Que bom, aí é bom mesmo. E aqui começa 7 em ponto mesmo, hein? 7 em ponto. É. E não posso deixar de mandar um abraço pessoal meu lá de Pará de Minas, né? O meu irmão Zé Geraldo, disse que já deu aquela lubrificada na garganta. Mas já? Eita. Aquela molhadinha no Logo gogó e cedo. aquela buzuntada no bigode. Um abraço pra ele, um abraço pro Sidney, que adora Jean e Giovanni. E abraçando também a Vera Fischer, a Verinha lá do Recanto Que chique. da Lagoa. Vera Fischer. É atriz mesmo? É, a Isso. Vera Fischer. É atriz ou é a sósia? Famosa. Vamos dizer que seja uma sósia falsificada, mas é uma sósia, né? Que legal. Tá lá no Sósia Recanto da Lagoas, na sintonia do programa. E abraçando aqui em Iaúma a Vera, mãe do Marcelo, né? A Dalva, mãe do Luciano Trovador. Tá sumido, viu, Luciano? Sentindo sua falta na programação minha aqui. Fazia umas trovas bonitas, Fabrício. Mandava cada verso bonito. De repente, o homem tomou Dori e sumiu. E o último abraço do dia de hoje, eu vou mandar um abraço em geral, né? Se eu for mandar para todo mundo, vou ficar até 5 horas da tarde para a turma dos peladeiros lá, né? Hoje os tem, legendários, né? Hoje tem. Jogos legendários. E depois tem resenha. Com detalhe, viu, Betinho? Não vou narrar, não. Hoje não tem equipe. Se não tiver din-din, eu não vou, né? Se não molhar o Não vai mesmo. Não, a gente via hoje eu vivo da minha voz. Não sei se a minha programação é boa, se é ruim, se minha voz é feia. Como é que chama bonita, a equipe? Mas eu vi a equipe Fuzueira de Esportes, né? Isso. Aí se vê aí, né? Cada um dá 5 daqui, 5 dali, mas dá pra sai, fazer uma vaquinha, dá na hora sai. O jogo, né? Chegou o cascalho. Opa, aí a voz aparece, aí né? a voz aparece, isso mesmo. Clareia. Tem mais? Não, manda um abraço pra minha pretinha, né? Da minha residência, um abraço pra ela, um abraço pra minha Larissa e pro meu netinho, o casquinha de bala lá, o pau-darazinho, o Luizinho, né? O Luiz Henrique.
É isso Gente, aí. até contar uma coisa errada, mas foi um quebra-pé lá em casa nesse final de semana. Verdade, Célio Antônio. Foram O que esse povo arrumou, hein? 2 pés quebrados e um destroncado. Cê Meu tá Deus. doido. Ação de segundo. Eu falei, meu Deus do céu, o anjo do Senhor tem que passar aqui, viu? Essa cachaça lá da casa do Célio lá é um veneno, A meu coisa filho. foi feia. Deus é mais. A coisa, Fabrício, até começou com o drobapé, né? Que meu irmão faz um drobapé, pra quem não sabe o que é drobapé, vou explicar, é drobadinha com pé de porco. E o povo sim. foi no drobapé, no uísque da roça, no espumante crocante, depois do drobapé passou a ser quebra-pé. Nossa Ai, senhora. quebra-pé eu nunca ouvi, não. Não, aí não foi bom, não. Coisa incrível, coisa que acontece só lá no rancho do Célio Antônio. Mas né? esse dobra-pé que você falou, eu nunca comi. Agora, o galopé já. Galopé Não, já. mas, né? Galopé é uma mas delícia. experimenta fazer um drobapé, drobadinha com Você pé de porco. inventa vocês lá, Uma como é que é? delícia. Inventa minha irmã Até que Elza, assim, né? hoje eu não Ah. curto tanto dobradinho, porque eu já limpei muito a dobradinha. Sim, Ai, meu sim. Deus. Já Me limpei. livre. Minha mãe e lá em casa a gente já vendeu um tempão atrás, né? Enjoa, né? Então, a gente enjoa. Enjoa. O cheiro Tem da dobradinha é muito processo forte. É muito de forte. Limpeza, é muito forte. Exatamente. Aí a gente comia muito, então acaba que eu dei uma enjoada. Agora, o galopé, o meu tio, minha avó fazia, que era uma delícia. É uma coisa engraçada, né? Hoje é iguaria, né? Uma dobradinha, né? No tempo aqui, eu sou do tempo que Você é do tempo do bucho de boi. E não um pedaço de bucho aí. Não, bucho. Eu não sou do tempo da estrada de chão aqui de Inhaúma, mas eu vi muita gente. O pessoal dava aí pros outros pra fazer, né? Sempre era o Isso. cardápio principal aí do pessoal. Hoje, né? É chique você chegar num lugar e falar, opa, tem dobradinha, é caro no restaurante. Verdade, menino. É, Tá ué. em alta mesmo. É em alta. Cara, eu vivi 36 anos de boteco. No princípio de boteco, o povo gritava é bucho. Que a gente era, ô, me dá um pedaço de bucho aí. Falando. Aí o povo mudou o nome do bucho de boi pra dobradinha, porque é uma coisa mais chique. Né? Isso, é verdade. Tem uma porção dobradinha pra mim? É isso mesmo, Célio Antônio. Tá certo. Vamos com mais abraços aqui. O bloco dos abraços, depois a Gabriela vem aqui cantando pra gente aqui. Deve ter abraço ali também, que pelo que eu ouvi nos bastidores ali, tem muita gente, graças a Deus, ouvindo aí hoje o nosso Renascer Cultural. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Trevo Floricultura e Madeireira, que são os nossos apoiadores aqui da nossa Manhã Legal, e o Célio já mandou pra PS, né? O Paulo, o Plínio, o Pedro, o Toninho, toda a Manda um família. abraço pra mim. Qual? Eu mandar pra Não, pra pra você? Eu mandar o pra esquinão você? da carne. Ah, o esquinão da carne. Eu esqueci do pessoal, Sim, o ué. esquinão da carne, a Unicinha, a Claudilene, né? Abraços aí a todos os clientes e amigos. Os nossos patrocinadores, que graças a Deus são muitos. Se a gente for citar todos aqui, nós vamos também ficar igual o Célio Antônio, até amanhã mandando aqui para todo mundo. Então, todos aqui, os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores da grade de programação, eu agradeço aí a confiança, o apoio, a audiência de sempre aqui nas Ondas da Melhor, certo? Célio Antônio, deixa eu dar 2 recadinhos aqui de eventos. Agora deixa eu caçar aqui agora, né, meu filho? Deixa eu procurar aqui no Tamaguchi, aqui no bichinho virtual aqui pra ver, que tá uma luta aqui, meu filho. O primeiro recado é o seguinte, que vai ter o Cine Debate. O Cine Debate vai ser na segunda-feira, dia 28, às 19 horas, na Praça do Coreto, no centrão da cidade de Inhaúma. Com um debate aí bem legal, né? Com o público, com adolescentes, adultos e idosos. E vai ter o filme, a exibição do filme com Will Smith, A Procura da Felicidade. Já assistiu, Célio Antônio? Bom filme. Bom filme, Bom né? filme. Pois bem, já assistiu, Gabriela? Não. É ótimo também, né? Bom filme. A Procura da Felicidade com Will Smith. Então, Cine Debate nesta segunda, né? Dia 28, às 19 horas, de graça pra todo mundo assistir, num telão bonitão. Todo mundo vai lá e senta e assiste Terminar o o filme. Tato Sertanejo, eu vou lá, Vai Fabrício. lá, vai isso mesmo. certeza, Vai lá vou assistir dormir lá aqui e na depois tem um segunda. debate aí sobre o filme, né? Tratando aí, né, do filme e a realidade nossa aqui da cidade de Inhaúma. É a Secretaria de Saúde e a Prefeitura Municipal de Inhaúma, certo? E vai ter também a Festa do Trabalhador, Célio Antônio, dia 1º de maio, né? É folga pra nós ou não? Não, né? Trabalho dobrado. Tô de plantão. Você tá de plantão também? Meu filho, vida de locutor também não é fácil, é igual a sua também, não tem feriado. Não tem feriado. Todo feriado o trabalho é dobrado. Eu sou 12 por 36, então Exatamente. caindo no feriado não. Exatamente. Tem que Muita gente fala, trabalhar. Fabrício, o serviço de vocês é bom demais, vocês ficam lá dentro do Fica estúdio, no ar-condicionado, sentado, tomando um cafezinho, a água. Vem aqui pra vocês verem como é que é o dia a dia nosso. Né? Vem aqui pra Puxado. vocês verem. Nós desligamos o microfone aqui, tchau pra vocês, nós ficamos aqui ainda.
né? Programando, trabalhando para o outro dia, pra gente já chegar aqui e já tiver tudo pronto e não deixar a rádio sair fora do ar. Então é complicado demais. E a sua vida também não deve ser fácil. Não, né? Não, é muito corrida. É muito corrida. Mas vai ter, para quem tiver de folga, né? Dia do Trabalhador aí, a festa do Trabalhador aqui em Inhaúma, vai ter várias atividades a partir das 8 horas da manhã. Eu não vou citar todas as atividades, que são muitas, mas no esporte vai ter torneio de truco, peteca, futebol, beach tênis, futevôlei. Na saúde vai ter aferição de pressão arterial, glicemia, testes rápidos, antropometria e por aí vai. Vai ter muita coisa, tudo de graça para todo mundo lá na área de lazer da Manga às 8 horas da manhã. E depois tem 2 shows, Célio Antônio. É isso, o show, o Célio Antônio vai estar lá, né? Vai estar lá conferindo. Vai estar lá conferindo. A Vilmara Apso, que já veio aqui nos estúdios da rádio. Gente finíssima, gente boa. Fantástica também a Vilmara. Fantástica, né? E o Wagner Almeida também. 2 showzaços aí para todo mundo curtir o feriadão aí do 1º de maio da Festa do Trabalhador. Os shows vai começar a partir das 13 horas, tá certo? Na área de lazer da Manga, você não pode perder. É realização da Secretaria de Cultura, da Prefeitura Municipal de Inhaúma e apoio e divulgação da sua Rádio Renascer FM de Inhaúma, certo, Célio Antônio? Ô Fabrício, certíssimo. Lembrou de mais abraço. E nós vamos estar transmitindo futebol ao vivo. Não sei se você está sabendo, nós vamos estar lá, a equipe Renascer. Vai ter mesmo? Vai ter futebol. É mesmo? Em Inhaúmense, depois o Pablo Alexandre vai passar direitinho em Brasília, mas vamos transmitir o jogo do Inhaúmense. Sim. Com a equipe completa? Equipe completa. Opa, que chique, hein? Vai ser Como é que é o nome do time? Inhaúmense. Inhaúmense. É quem nasce em Inhaúma é Inhaúmense. Inhaúmense. Que legal. E quem nasce em Cordesburgo é o quê? Cordesburguense. Cara, eu vou até contar rapidinho aqui, antes de você passar a bola para ela. Sim. Nós fomos transmitir um jogo em Inhaúmense contra o time Cordesburgo, eu de repórter. Aí, o jogo apertado, eu esqueci que eu comecei a torcer pro Inhaúmense, que o coração tava mais alto, né? O pessoal do Cordesburgo... nada imparcial, né? Exatamente. O pessoal de Cordesburgo gostou, não. Comigo, menino. O pessoal... falei, meu amigo, pelo amor de Deus, Isso foi em campeonato municipal? Campeonato. Acho que foi Copa Amave. Copa Amave. Tava jogando lá em Caetanópolis, Campo Neutro. Mas isso tem quanto tempo? Uns 2 anos. Uns 2 anos, mais ou não, menos. recente. 2 anos. Atualmente vai começar um campeonato municipal lá em Cordesburgo. Meu pai tem time de futebol, tem mais de 20 anos de O Célio Antônio também já mexeu com isso tudo também. Eu tô falando com você que é um homem de tudo. Talvez ele até conheça meu pai dos times aí, dos jogos. Pode ser mesmo. Domingo agora tem até jogo lá do time do meu pai. Que legal. Vão começar, acho que é como é que fala? Os primeiros jogos? A fase de grupos, assim? É a fase de grupos, né? Você fala torneio início, né? Torneio início. Isso. Com o homem do futebol é esse aqui. Eu não entendo porcaria nenhuma de futebol. Eu não entendo, eu só falo. Eu sou apaixonado. É mesmo? Eu também jogo. Domingo agora eu até jogo. É mesmo? Isso é o quê? Cruzeirense ou atleticana? Sou atleticana. Tô te falando. Nós somos campeões possível. Hoje eu tô perdido aqui. No coração, na mente e tudo. Apesar de que o Galo tá numa situação meio crítica. Mas o Cruzeiro tá pior ainda, velho. Né? O Cruzeiro tá feio. Tá malaço, gente. Olha o Sul-Americano aí. O futebol mineiro não tá bem esse ano, com toda a franquia. Como se diz os antigos, não tá com nada no embornal. Exatamente. Tá feia. Coisa tá feia. Nada no embornal. Que isso, gente. É que o Cruzeiro mesmo, que jogo feio esse da Sul-Americana. Não, tá pior que esse jogo de peladeiro, né? Mesma coisa. De várzea. Mesma coisa. Que é isso? É o Galo, pelo menos o Galo. Acho que o Galo tá melhor do que o Cruzeiro ainda. Essas velhas da novela das 6, cala-te boca. Cala-te boca, é melhor, né, Célio Antônio? Pois bem, ainda. Pode falar. Pior que os jogadores, eles recebem muito. Recebem muito. É muito dinheiro. E simplesmente entra dentro do campo e não joga o futebol. Exatamente. A gente coloca uma expectativa, né? Os caras chegam lá, tudo numa banca, né? Naquela coisa. Chega lá, não joga nada. Nossa senhora, é uma coisa. Gabigol, esses caras aí. Pô, pelo amor Só de nome. Deus. Só nome. Pelo amor de Deus. E falando em futebol, Célio Antônio, vai ter transmissão também do Clique 7, né? Do Clique 7 Esportes. O Thiago Henrique me mandou aqui. Vou ler do jeito que tá aqui o banner, tá certo pro pessoal? Transmissão ao vivo. Vai ser aí a primeira rodada. Você quer ler, Célio Antônio? Você conhece os times aqui? Não, pode ir. É? Pode ir aí. É que tá um banner aqui com os patrocinadores. Ó, Thiago Henrique, deixa eu ver aqui, cadê o nome dos times aqui? Mas não tem nome do time, não. Tem? Não tô vendo, não. Ó, Pablo Alexandre, tem o nome dos times aqui no banner? Depois você olha aqui pra mim e me manda aí. Tá, que me mandou aqui, só tem no sítio 2001 Jeans.
O burro aqui do locutor, né? Deve ter o nome do time aqui, mas deve ter só um emblema. E aí o ninja aqui... Será que eu vou ter que pegar meu óculos ali, Fabrício? Por favor, Célio Antônio. Né? O dia vai ser amanhã, às 13h30, né? A filmagem do Clique Certo Esportes e a narração do Thiago Henrique. Olha aí pra mim fazer um favor aí. Que o Thiago Henrique vai me mandar aqui também. Ah, então fala, Célio Antônio. Pega o seu óculos e fale lá, por favor. Bom. Menina, então vamos lá, vamos tentar ler aqui. É o burro do locutor que não sabe nada de futebol. Esse aqui é Gênesis e Edmármores. É isto? É, mais ou menos isso. E aí, também eu vou ler do jeito que tá aqui, viu? E Monsenhor Messias, Laboratório, né? Drogaria Ipiranga e Cooper Líder. Deve ser isso. É isso. É isso mesmo? Então é o burro aqui, o jumento do locutor aqui. Né? Então vamos lá. Dentro aqui então dos jogos Gênesis, Edmármores e tem um outro aqui também, ó, Pizza Expresso. Certo? São os times, né? E depois aqui no outro emblema aqui tem o Laboratório Monsenhor Messias, Drogaria Ipiranga e Cooper Líder. Pronto, Thiago Henrique. Olha só pra você campeonato ou é amistoso? É campeonato, é lá no 2020. E o prêmio é o quê? Não sei o prêmio. Não sei. Olha só um dos maiores campeonatos tem dentro de Sete Lagoas. Sabe quando que o locutor é tão burro e não sabe nada de futebol? Olha o nome dos times aqui embaixo, ó. Tudo aí escrito já. É desse jeito. Não, agora se você aprende. Agora se fosse Fórmula 1, meu amigo, tava enxergando até coisas que não deve. Mas tá aí, ó. Transmissão ao vivo então do pessoal do Clique 7 no Sítio 2001 Jeans, amanhã, né? Dia 27, às 13h30, com filmagens do Clique Esportes e a narração do Thiago Henrique. Ô, Thiago Henrique, desculpa aí, viu? Foi um ninja aqui que não entende nada de futebol. Mandou aqui e a gente fez aqui o possível para divulgar aqui. Depois a gente divulga certinho, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Luan, da dupla Luan e Dionísio. Um abraço, não pode esquecer do Luan de jeito nenhum. E o DJ Dor, meu parceiro, meu irmão aí, grande DJ Dor. Um abraço para ele e obrigado pela audiência, certo? Falamos demais já, né? Gabriel, pega o violão e canta pra gente um pouquinho. E os abraços dela. É verdade. Olha, tem que mandar abraço também. Mande os abraços seus também, Gabriel. Então, gente, eu quero mandar um abraço pra minha mãe, um abraço pras minhas irmãs, pro meu pai. Sim. Quero também mandar um abraço. O nome da mãe e do pai, Gabriela? Meu pai se chama Geraldo, minha mãe se chama Lili. E eu quero mandar um abraço para todos os meus seguidores, amigos, os meninos da banda que estão ouvindo, Jorge, Carlos, Débora, Nayara, todo mundo. O Wakeman, meu amigo que está escutando também, toda a minha família. E quero mandar um abraço para os meus ouvintes e amigos de Cordesburgo que estão acompanhando também. E quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Legal. Muito obrigada, Deus abençoe vocês. Amém. Vamos cantar mais um pouquinho que a gente falou demais já, né? É isso mesmo, erramos o texto todo, a divulgação toda. Então vamos redimir aí o pessoal com música agora no nosso Renascer Cultural com a Gabriela Diniz aqui nos estúdios. Eu vou deixar aqui um leve spoiler de uma música que eu acabei de escrever. Se chama Minha Esperança. Nós lançamos a música Constância, né, no dia 22. Sim. E aí, no coquetel de lançamento, a gente colocou uma música de abertura, que foi essa música, que é Minha Esperança. Uma música muito legal. E espero que vocês gostem. Vamos lá. Eu entreguei meu coração a todas aquelas paixões. Eu desfrutei do mundo então, até que um dia eu encontrei o meu amado Salvador. A minha fome saciou, a minha sede cessou. Então minha boca se encheu de
Tá muito. Gabriela Grandes Diniz. coisas fez o Senhor por nós. Estou mesmo aqui nos estúdios da Rádio Renascer, no nosso Renascer Cultural. Ainda continua filmando, o Pablo Alexandre, ainda tá, né, no YouTube. Então quem quiser conferir aí todos os vídeos, a íntegra inteira, né, do nosso programa hoje, do nosso Renascer Cultural, em breve, acho que não gasta nem 5 minutos, né, pra colocar aí, para fazer o upload aí no YouTube, né? Você pode estar conferindo tudinho lá no YouTube da Rádio Renascer FM. Se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho, compartilha com toda a galera, e também a íntegra vai estar na primeira página no site da Rádio Renascer FM, né? radiorenascerinhaúma.com.br. Célio Antônio, tem alguma, Célio Antônio? Vou perguntar para Gabriela, em qual hospital que você trabalha, Gabriela? Eu trabalho no Hospital Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, né? Uhum. É que tem uma menina colega minha lá do hospital, trabalha no municipal, e diz ela que dá plantão no Senhora das Graças também. Não sei se você conhece, a Rafaela Viana, tá te mandando um abraço. Rafaela Viana, por nome assim não, mas pode ser que a gente se conheça. Diz ela que é fã número 1, obrigada. que é sua fã. Fala, Rafa, um muito obrigada pelo carinho, um abraço. Com certeza a gente se conhece, porque tem muitas colaboradoras que trabalham no Hospital Nossa Senhora, que trabalham também no municipal. Mas por nome assim eu não tô lembrada. Ela trabalha mais municipal, inclusive até conhecida minha, ela é da minha terra também, né, da minha querida e amada Vargem Grande. Aproveitava, Fabrício, vou mandar mais um abraço, mandar um abraço pra Preta, mãe da Rafaela Viana, e para todas as irmãs dela. As irmãs não vou falar tudo não, porque é muitas irmãs, né? Gente, eu quero mandar um abraço também pro Luca e pro Azaf, que são filhos do meu tecladista, Jorge. Um abraço pra Mari, também esposa do Jorge. E todos os nossos ouvintes aí, queridos, que estão nos dando audiência. Você faz também voz e violão assim, Gabriela, ou é banda completa também? Então, todas as vezes que a gente recebe um convite, a gente sempre busca atender a igreja ou o evento da melhor forma. Uhum. E aí o Alan pergunta, né, a igreja ou a pessoa contratante, qual será a estrutura? Sim. É a estrutura que a gente vai colocar, uma estrutura de grande porte, a gente vai precisar de uma banda, aí a gente leva a banda. A igreja ou o lugar que a gente vai fazer o evento não tem uma estrutura muito grande, a gente não vai ter um suporte para poder montar uma estrutura que dê para comportar a banda. Uhum. Então a gente queria ver com vocês a possibilidade de você fazer voz e violão, voz e teclado. A gente sempre busca atender as pessoas da melhor forma. Uhum. Porque às vezes a igreja, né, o contratante, não vai ter recurso para poder contratar a banda. E como eu faço, né? Tenho uma noçãozinha de violão e de teclado, a gente tem essa flexibilidade para poder atender as pessoas da melhor forma. Porque tem igreja que, infelizmente, não tem recurso. Às vezes você chega lá na igreja, só tem uma caixinha, tem uma mesa. Não dá para você levar uma banda, né? Não dá para você colocar um Belo Horizonte dentro de Corda Sul, né? Então você tem que entender a estrutura, qual que é a demanda. Já teve situações de alguma igreja me pedir para poder levar a banda e a igreja não tinha estrutura. Sim. Aí eu corri atrás para poder buscar estrutura, peguei caixa de som aqui, pega instrumento aqui, pega aquilo. E acaba que quando a gente chegou na igreja nem deu para colocar a estrutura que a gente tinha. Então foi até uma conversa que eu e o Alan tivemos. Gabi, a igreja tem estrutura? A gente leva a banda. Se a igreja não tem estrutura, a gente não pode dar um passo maior do que a gente consegue. Então, se a igreja não tem estrutura, é voz e violão. Mas é porque a igreja, o pessoal tá pedindo que quer que leve a banda. Mas se não tem estrutura, não adianta. Fica complicado. Fica complicado, não dá. Às vezes chega num lugar lá, não, tem som lá. Na hora que você chega, uma caixinha, um som assim, lá, pequenininha. Tem som. Não, aquela caixinha amplificada. Muito, né? Já aconteceu demais. A gente foi tocar numa igreja em Belo Horizonte, aí a pastora tá assim, não, pode ficar tranquila, lá tem bateria, tem tudo, pode ficar de boas. Chegamos lá, não tinha ninguém para mexer no som. Aí nós mesmos, eu junto com os meninos, os músicos, tivemos que desenrolar lá a questão da equalização da mesa. E aí o batera, antes do batera chegar, que o batera tinha atrasado um pouquinho, acho que, não sei se foi o Jorge, acho que foi o Jorge. Não, acho que foi um outro tecladista que estava tocando comigo, que falou, olha, Gabi, o batera tá trazendo caixa? Aí eu falei, acho que não. Ele falou, pois a caixa daqui da igreja está estourada. Nossa. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Aí deu tempo de eu mandar mensagem pro batera. Eu falei, olha, você tá trazendo caixa? Ele, não, Gabi, sorte que eu tô passando aqui perto da casa de um amigo meu que é baterista. Vou pegar com ele aqui. Porque se você não tivesse me falado... Dava ruim, ia né? dar muito ruim. A caixa, você tem que ver a caixa toda aberta. Que isso? E aí a pastora, ninguém da igreja falou nada... O cantor assim, se vira, né? Se vira, né? E claro que tem músicos que já andam com seus equipamentos, mas às vezes na correria, né?
Às vezes tá num concerto, alguma coisa assim. Mas aí deu certo nesse dia. Cantor também passa esses perrengues e DJs também. Passa, a gente, graças a Deus, já tem os meus trem pra tocar. Então, já chego, já assim... Precisa do som, tem que ter o som. Preocupação, né? Tem que ter o som. Se não tiver o som, não tem festa, né, Célio Antônio? Fica meio difícil. Porque você pode ser o melhor músico, você pode ser o melhor cantor, Sim. você tem um talento incrível. Sim. Mas se você não tem uma estrutura que te dê suporte para isso, verdade. o povo não quer saber se você canta bem, se você tem uma banda top. Eles vão falar, nossa, esse som tá muito ruim. Exatamente. Esse som tá ruim demais. Exatamente. Tá pior que aquelas caixas de abelha, velho. Então, E falam mesmo. E o povo fala. E fala mesmo. Vamos falar um pouquinho, já estamos chegando aí, tem alguns minutinhos ainda, mas vamos falar da música nova. Sim. Né? Vamos falar de Constância, a história da música, como é que foi criado assim rapidinho, né? Que o projeto você já contou. Sim. Né? Mas sobre a música aqui nós vamos falar, porque o texto aqui já está resumindo, mas eu quero que você realmente fale da sua... por dentro aí, né, da Gabriela, como que foi essa criação da Quando eu escrevi Constância, eu tava em casa, eu tava arrumando casa, Uhum. e aí veio uma inspiração de Deus mesmo, a partir do pré-refrão, e aí eu falei, caraca, isso dá uma música muito legal. E aí, só que não progredi mais na música. Uhum. Deus me deu o pré-refrão, que era, na verdade, uma oração. Acredito que todos nós passamos por instabilidades, né? Inconstância, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida profissional, no nosso trabalho, no cuidado com a nossa saúde. Às vezes a gente deixa muito a desejar. Então, era a minha oração naquele tempo. E aí passou um ano mais ou menos, que aí foi mesmo? quando... Pensei que foi rapidinho. Não foi não. Aí eu voltei a escrever, continuar, né? Continuei escrevendo a canção. E aí eu fiz o refrão e aí precisava de uma ponte. Aí tinha feito a ponte, só que sabe quando você compõe uma música e você fala assim, cara, ainda não tá do jeito... Tá faltando alguma coisa, não tá ainda no nível que eu quero que ela chegue. E aí eu tinha feito uma ponte, não tinha ficado legal. E a ponte, aquilo ali tava me deixando angustiada. Eu falei, Deus... Eu sei que o Senhor pode me dar mais. E eu sei que essa música não é uma música qualquer. É algo que o Senhor colocou no meu coração, né? Para ser além do que eu já imaginei. Então, eu peço que o Senhor me dê direcionamento. Aí foi quando eu comecei, Deus me deu direcionamento e comecei a escrever a ponte. E aí, a ponte ficou muito, muito, muito além do que eu esperava. Eu tinha colocado uma expectativa de escrever de uma forma. Quando eu comecei a pegar o violão e fui... fazer harmonia, falei, cara, isso tá ficando muito bom. E ficou bem melhor do que a primeira ponte que eu tinha feito. Tudo isso sozinha? Isso, foi. E aí, a primeira ponte era... Posso cantar um pedacinho Pode. aqui? Deixa eu ver se eu lembro. Prometi constância, mas no lugar do encontro eu fugi. Disse estar de pé mais uma vez, não consegui. Quando no meio do caminho fracassei, pisei em falso, tropecei, então enfiei. Mesmo assim tua presença não me abandonou. Mesmo no caos senti teu amor a me guardar, a me curar. E hoje eu posso viver tua vida em mim. Seu amor me leva ao lugar do encontro, na viração do dia eu te encontro. Nos encontramos em comunhão, tua presença me dá direção. Aí a ponte
ponte era assim, nos encontramos em comunhão, sua Entendi. presença me dá direção. Tinha a ver, só que eu falei, cara, isso tá muito genérico, tá muito entendi. igual, eu quero uma coisa que dá uma diferenciada. Aí foi quando o Senhor me deu direcionamento e comecei a escrever o restante da... Escrevi outra ponte, né? Seu amor me leva ao lugar do encontro, na viração do dia eu te encontro, me encontro neste lugar, eu posso descansar. As marcas do passado não vão me parar. E se o medo? Se o medo quiser paralisar minha fé, eu olho pro alto, pois eu sei que me mantém de pé. Dá trabalho, hein, pra fazer uma música, hein? Dá, menino. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado que ficou de uma ponte para outra totalmente diferente. E eu acho que deu uma nuance totalmente diferente do contexto, do enredo da música, Sim. né? Porque geralmente a ponte ela é uma parte mais diferente, que a gente a gente frisa mais, Sim. com mais intensidade. E aí foi quando eu conversando com o meu produtor, o Felipe, eu falei, Felipe, eu quero colocar uma voz robótica na parte da ponte, porque eu falo, né? E se o medo quiser paralisar minha fé? Aí ele pegou e falou, Gabi, acho que fica legal, vamos tentar? Aí ele veio e colocou aquele, acho que é Cold Vox que fala. Aí ele veio, e se o medo quiser? É uma ideia ali, mesmo, né? Para poder remeter o medo, pra gente poder colocar isso pra pessoa que tá ouvindo, que o medo existe, mas ele não pode paralisar a nossa fé. Então, e o nosso passado, as nossas cicatrizes, elas não podem nos parar, pelo contrário, a gente tem que olhar para trás e ver de onde a gente saiu, que a gente se curou, que Deus nos curou e que Deus ele tem algo muito maior para fazer nas nossas vidas do que as nossas cicatrizes, do que as nossas dores. E é isso, essa música Constância, ela tem essa mensagem mesmo de sermos contínuos em Deus, de sermos contínuos nas nossas atividades, seja atividades físicas, seja no nosso lar, né, nos nossos relacionamentos. Se nós não formos contínuos, não formos constantes, né, nos nossos relacionamentos, seja numa amizade, seja num casamento, seja no nosso trabalho, Sim. nós não conseguiremos ter sucesso em nada. Porque se você é uma pessoa que começa algo e para, ninguém tem sucesso assim. Né? Se você está no seu trabalho, você começa a fazer o serviço direitinho. E aí você começa a cair no rendimento, a sua produção diminui, o seu chefe, uma hora ou outra, ele vai chegar e vai falar, o que está acontecendo? Sua produção caiu, nós precisamos ver aí, porque se você continuar dessa forma, não vai dar pra gente continuar com você. Então, procure manter a constância, procure manter o mesmo padrão que você estava. Então, na nossa vida também, pessoal, no nosso cuidado com a nossa saúde.
Se eu não fizer exames constantes, uma hora ou outra vai aparecer alguma coisa desregularizada. Meu triglicérides, a minha pressão, a glicemia. Isso. Então, a gente precisa se cuidar. Eu vou fazer uma academia, vou fazer um esporte, praticar um esporte. No nosso relacionamento, né, conjugal, amizade. Se nós não cultivarmos as nossas relações, uma hora ou outra essas relações vão findar. Vai cair na monotonidade, vai cair na mesmice, ou você termina, você separa, ou sua amizade acaba, porque não tem aquele cultivo. A gente pega aí uma plantação. Se você não regar aquela planta constantemente, uma hora essa planta vai secar. Isso. Então, assim também é na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, na nossa busca. Se a gente não buscar a Deus diariamente, nós vamos nos tornar pessoas frias, pessoas que não têm uma perspectiva de vida, né? Não têm uma esperança por dias melhores. A gente precisa de um relacionamento com Deus que seja sólido, constante. A Bíblia fala que o sacerdote, todos os dias pela manhã, ele colocava lenha no altar para que aquele fogo que estava aceso ele não se apagasse. E a música Constância, ela faz uma analogia a essa passagem, que todos os dias a gente precisa, né, a gente necessita levar essa lenha para manter o fogo aceso. Sim. E a música Constância, ela fala sobre inúmeros temas, né? A gente fala, quando eu começo, eu te prometi constância, mas do lugar do encontro eu fugi. Eu quero fazer uma menção a Adão e Eva. A Bíblia fala que Adão e Eva se encontravam todos os dias na viração do dia com o Senhor. E aí, né, Deus chegava lá e falava, olha o que vocês fizeram nesse dia, como é que vocês passaram o dia. Claro que Deus sabia de tudo, né? Mas ele queria cultivar esse relacionamento com o homem, né? Deus nos fez seres relacionáveis. Então, o Senhor, ele tem prazer quando a gente se relaciona com ele. E nós também precisamos ter prazer em relacionar com o nosso Deus. Sim. Porque quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele se aproxima de nós e mais nós nos parecemos com ele. Então, a partir do momento que Adão e Eva pecam, eles saem do lugar do encontro. E aí, quando eu digo, né, eu te prometi constância, mas do lugar do encontro eu fugi. Eu disse estar de pé, mais uma vez não consegui. Eu faço a menção à passagem de Pedro, né? Quando Pedro vê Jesus, ele fala, Senhor, se és tu mesmo, me faça andar sobre as águas. E aí Jesus fala com ele para ele vir. Só que pela tempestade, né, Pedro acaba submergindo. E aí eu falo sobre essa instabilidade nossa do ser humano. Né? Nós entendemos que nós somos seres, sim, que às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal. Isso faz parte, né, da nossa vida humana, mas nós não podemos deixar isso nos abater. Nós precisamos buscar em Deus força para sermos pessoas contínuas. Né? Aí eu falo, disse estar de pé, mais uma vez não consegui. Quando no meio do caminho eu fracassei, eu pisei em falso, então, enfim, tropecei. Então, assim, fala sobre as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. Quando nós entendemos que nós somos seres carentes da misericórdia e da bondade de Deus, nós podemos chegar para Jesus e falar, Senhor, eu pequei, eu fiz de errado, eu reconheço o meu erro, eu reconheço que o que eu fiz não agradou o teu coração, mas eu estou aqui de coração aberto para ter uma vida nova, uma vida de retidão, uma vida de entrega contigo. Então, é sobre isso, sobre sermos constantes. E quando a gente reconhece isso, o próprio amor de Deus nos leva ao lugar do encontro. E o que é esse lugar do encontro? É o lugar onde nós temos acesso a Deus. Não existe um templo específico. No seu secreto é o seu lugar do encontro. Às vezes o seu lugar do encontro é debaixo do pé de manga no fundo do seu quintal. Às vezes o seu lugar do encontro é dentro do seu quarto. Mas às vezes o seu lugar do encontro é na sua sala, em casa. Então não existe uma limitação, uma especificação de um lugar. O lugar do encontro é o lugar onde você se encontra com Deus. Onde você se desfaz de toda maquiagem, de toda máscara, de tudo aquilo que você pode utilizar para poder se esconder e fala, Jesus, eu estou nu. Só eu e o Senhor. Aqui eu te mostro as minhas imperfeições. Aqui eu te mostro as minhas fragilidades. Então Deus, ele quer que nós sejamos pessoas assim, sinceras. Que reconheçamos as nossas falhas, os nossos defeitos, mas que busquemos nele, né, o aperfeiçoamento, cada dia mais. Né? Que legal, velho. Melhor do que o disclaimer que eu tinha aqui, você já explicou tudo, né? Maravilhosamente bem. Agora eu quero ouvir a música. Agora, pela primeira vez, tocando no rádio.
Primeira vez no rádio. No rádio, nas redes sociais já tá, né? Sim, já tá nas redes no YouTube. No YouTube. Só nas plataformas que a gente vai lançar mês que vem. Exatamente. Então, praticamente lançamento no exclusivo rádio. Exclusivo aqui da Renascer FM. Exclusivo aqui na Renascer FM. Constância com Gabriela Diniz aqui nos estúdios da Rádio Renascer FM. Eu te prometi constância, mas do lugar do encontro eu fugi. Disse estar de pé mais uma vez, não consegui. Quando no meio do caminho fracassei, pisei em falso, tropecei, então o que é? Mesmo assim tua presença não me abandonou. Mesmo no caos senti teu amor a me guardar, a me curar. E hoje eu posso viver tua vida em mim. Seu amor me leva ao lugar do encontro, na viração do dia eu te encontro, me encontro neste lugar, eu posso descansar. As marcas do passado não vão me parar. E se o medo quiser paralisar minha fé, olho pro alto, pois eu sei quem me mantém de pé. Seu amor me leva ao lugar do encontro, na viração do dia eu te encontro, me encontro. Seu amor me leva ao lugar do encontro, na viração do dia eu te encontro, me encontro. Aê! Gabriela Diniz com Constância aqui nos estúdios da Rádio Renascer FM, no nosso Renascer Cultural. Sensacional, programa maravilhoso, muita audiência hoje também, né? Os amigos evangélicos de toda Inhaúma e toda a região ouvindo a nossa programação. E a gente já chegando no finalzinho, né? Que pena. Passa rápido, né? Passou muito rápido. Passa muito rápido o programa. Tinha que ser 3 horas, né, de programa, né, Célio Antônio? Né? Um programa como esse, eu acho que 3 horas ainda seria pouco, né? Quanto mais dá conta, boa música, boa conversa, bom papo, tudo a mil maravilhas, né? Exatamente. E vai ter que voltar, né? Quando tiver aí novidades. Será um prazer muito grande retornar aqui. Né? Fiquei muito feliz. Nós que ficamos mais ainda, né? De saber esse talento grandioso lá de Cordesburgo para o mundo, né? Para o mundo praticamente. E a gente quer agradecer, Gabriela, pela presença aqui na nossa Rádio Renascer FM. Como eu disse aqui agora, quando tiver novidades aí, um EP novo, uma música de trabalho nova, se quiser, quando do lançamento aí nas redes sociais também, mandar pra gente a música pra gente tocar aqui, a gente colocar nas redes sociais também na programação, porque aqui a programação da Renascer é tudo misturado, né? A gente toca mais sertanejo, né? Mas tocamos música gospel também. Temos aí o Aviva, né? Que é o programa aí de domingo também, né? Evangélico. Então, sempre quando precisar aí de alguma rádio, a gente está aqui com as portas abertas aí para sua carreira, que eu tenho certeza que depois desse programa aqui na nossa boa e querida Inhaúma, vai ter aí outras igrejas aí para você fazer essa experiência e cantar aí, mostrar o seu trabalho. A gente agradece a presença de você. Que tiver aí alguma
palavra final aí para o nosso programa, pode ficar à vontade. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, o carinho, a recepção de vocês. Muito obrigada de coração. Nada. Mesmo. Eu acredito que é muito importante nós termos esse apoio. Sim. Para que nós, né, artistas independentes, a gente consiga levar a nossa arte, a nossa música para o máximo de pessoas possíveis. Eu acredito muito que aonde eu não conseguir ir pessoalmente, né, presencialmente, que a minha voz ecoe, né, com certeza, nos corações das pessoas. E Deus abençoe vocês cada vez mais. Obrigada por serem porta-vozes, né, de um programa que leva vida, esperança, alegria, humor. Né? A gente precisa tanto disso no nosso dia a dia. E o desejo do meu coração é que Deus honre vocês cada vez mais. Né? Que nas próximas oportunidades a gente possa estar aqui com outros projetos. Em nome de Jesus. A gente está com alguns projetos em mente aí. Legal demais. E assim que a gente já tiver lançado a música Constância nas plataformas, a gente vai enviar para vocês. Para vocês tocarem aqui na programação. E fica aqui minha gratidão, muito obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam, que nos prestigiaram. Deus abençoe vocês e eu espero muito que vocês tenham curtido, assim como eu curti. Foi um bate-papo muito espontâneo. Exato. Foi bem legal, bem natural e é isso, né, gente? Muito obrigada. A gente que agradece, né? E mais uma amizade também, né? No nosso círculo aí, do nosso Renascer Cultural, a gente agora tem esse contato aí sempre, então a gente vai conversando e trocando aí as ideias também e divulgando o trabalho de cada um. Você, a gente divulgando o seu trabalho aqui e, lógico, você divulgando o nosso, porque hoje foi uma audiência maravilhosa, né? A gente até no trabalho aí, igual mostrou aí, ouvindo na caixinha, incrível, né? Então a gente agradece mesmo e mande abraços a todos lá de Cordesburgo. Pode deixar que eu vou dar sim. A gente gosta. Eu já fui uma vez, eu achei a cidade maravilhosa. Fui numa festa, não pude ver a cidade completa, né? Mas é uma cidade maravilhosa, muito bonita mesmo. Tá de parabéns aí o pessoal de Cordesburgo. Obrigada. Depois vamos marcar de vocês irem lá também. Vamos sim, você com certeza. Gosta de jogar um futebol, gosta de narrar um futebol. Exatamente. Você joga ou você só narra? Joga também. Joga também? Joga também. Uai, joga também, ainda arrisco, né? De goleiro. Nós temos um time de veterano lá. Aí, ó. Dá pra gente marcar uma pelada, hein? Dá pra marcar. Viu? Exatamente. Eu já mexi com futebol de veteranos, jovens, futebol feminino. Tive um time feminino que ficou aí 1 ano e 6 meses sem conhecer derrota. Aí depois a coisa desabou. Foi 1 ano e 6 meses. Sensacional. Quero mandar um abraço para os meninos que jogavam comigo, né? A Flor, a Tati, a Bárbara. Só mulher boa, hein? A Ridna. Só sempre contando com a Ridna. A Adelaide. Um abração para você, viu, Adelaide? Um abraço. A minha filha Aline. A minha filha Gabriela, tudo jogava comigo, a Leitilane, as 3 filhas minhas. A Aline era a melhor de todas, hein? É mesmo? Era. A Aline só não chegou no profissional, que na época não existia o profissional como existe hoje pro futebol feminino, né? É verdade. Mas jogava muito. Minhas irmãs também jogam muito bem. A Carla, que tá aqui, a Maria Rita também, jogam muito. É mesmo? Jogam muito mesmo. Teve uma época que até foi um olheiro lá na escolinha do meu pai para poder caçar alguns talentos, né? Teve um lá que se agradou da minha irmã Maria Rita. Só que ela era muito novinha, né? Então, meu pai também tinha muito receio de deixar ela aí. Então, acaba que ele preferiu não mandar. Né? Porque esse mercado aí do futebol tem muita sujeirada. Também. Muitas coisas terrível. Tem, verdade, é verdade. Mas a gente vai marcar outra vez, Gabriel, de você voltar pra gente trocar mais ideia, né? Sim, vai ser falar prazer. mais de futebol também, com né? Com certeza a gente gosta. É que a gente focou mais no... Ela entende, a gente focou mais no projeto hoje aqui da música, mas depois você volta pra gente trocar mais ideia furada aí de futebol. Muito grande. Né? Eu fico só assistindo. Você viu que o locutor não entende nada, né? Vai divulgar evento dos outros, não sabe nem os times que vai jogar. Mas sempre a gente tá de portas abertas, a gente agradece muito a presença obrigada. de vocês. Eu que agradeço. De todos aí que estão aí atrás no staff aí de você, ajudando maravilhosamente. Deus abençoe. Amém nós todos. Senhor Antônio, finalizamos, né, meu parceiro? Finalizamos mais um Renascer Cultural. Com muita audiência, graças a Deus, também hoje. E esse também foi pro top 10, Fabrício. Top 10, exatamente. Começamos o ano muito bem, todos os programas desse ano são programaço. E esse de hoje não perdeu por nenhum dos programas, sensacional. E a Gabriela falou uma coisa que a gente foca aqui no nosso Renascer Cultural. Você vai finalizar com uma musiquinha também? Pode, né? Que o nosso Renascer Cultural é o seguinte, é um programa leve. Você falou muito bonito aí, um programa leve, tranquilo. Problemas a gente tem semana inteira, né?
do jeito que o país está, nós não vamos alongar muito nisso aí, do jeito que a bagunçada que tá, a gente não fala isso aqui. Mesmo que venha a parte política, que a gente quer receber aqui o pessoal, né, da parte política, da parte da música, é um renascer cultural que agrega todo mundo. E é aquele bate-papo entre amigos aqui, né? Leve, tranquilo, sem agredir um ao outro. É aquele bate-papo entre amigos. Como se estivesse num barzinho, mas não tem a cerveja, não tem o refri, não tem o salgadinho. Esquenta a goela. Não tem nada. Mas é aquele bate-papo legal de sempre, leve, descontraído para todo mundo, para todas as idades, mesmo para quem gosta de política, para quem não gosta, para quem é evangélico, para quem é católico e de outras religiões, enfim, de todo mundo. Esse é o propósito do nosso Renascer Cultural. Sem pegar pesado, né, Célio Antônio? Num sabadão desse, lindo, olha o solão que tá lá fora, maravilhoso. Todo mundo light, na boa, pra curtir o sabadão, sem encrenca, sem polêmica. Sem problema. Sem problema. Falei certo ou falei errado? Certíssimo. Então é isso aí. Eu já deixo o Célio Antônio despedir, porque eu vou finalizar já com a Gabriela cantando pra gente. Tá certo, Fabrício. É só agradecer primeiro a presença da Gabriela Diniz. Um show, um verdadeiro show, né? Que Deus te abençoe e que Jesus te conduza. E a todos os ouvintes da Rádio Renascer FM, desejar a todos que tenham um ótimo final de semana, de muita paz, de muita bênção, de muita luz. E a palavra de sempre, né? Que Jesus nos conduz. E segunda-feira estou de volta às 5 da manhã, fazendo o que gosto, que é fazendo Alvorada Sertaneja, e à tarde com Tarde Sertaneja. Então segunda a gente volta a se encontrar, contando com a sua participação e com a sua audiência. Que rádio é assim, né? É eu de cá, você de lá. O que Deus criou, o mundo jamais vai conseguir separar. Com ressaca ou sem ressaca? Eu fui com ressaca ou sem ressaca, vai ser com... Não sei não, aí só Deus sabe, né? Agora com chuva ou sem chuva estarei aqui, aí viu? Sim, aí tá sim. certo, com chuva ou sem chuva. Isso aí. Gente, então fiquem com Deus e até segunda. Eu fui, viu? Tchau, gente. É isso aí, com produção do Pablo Alexandre, nos vídeos aí também nas redes sociais e no YouTube vai estar essa entrevista com a Gabriela Diniz e no nosso site também. Para finalizar, muitíssimo bem, Gabriela Diniz no Renascer Cultural. Não, pô, foi Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, a minha história, Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho, não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho, não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu.
Gabriela Diniz aqui nos estúdios da Rádio Renascer. Obrigado muito de novo, obrigada, Gabriela. Deus abençoe, gratidão. Amém, amém. É isso aí, Renascer Cultural vai ficando por aqui. Volta pra você sabadão que vem, né? Se Deus quiser, sempre com convidados especiais, trocando aquela ideia entre amigos, né? Aquele bate-papo legal. Às vezes tem umas abobrinhas aí também, né? Aqueles papo furado aí, mas a gente faz o possível para alegrar você que está do outro lado do rádio e também na internet, beleza? Eu continuo aqui, vou tocando o barquinho até o meio-dia, porque já depois do break comercial tem elas, as mais pedidas da semana, direto, sem nenhum break comercial, né? É as mais pedidas, as mais tocadas, é o Bloco Bis, só as melhores, as mais pedidas da semana, hein? Será que a sua está entre as melhores e você não tá sabendo? Já a gente vai conferir juntinhos aqui nas ondas da Melhor. Não sai daí. Fique ligado, já, muito mais música. As melhores músicas na melhor estação.